sutil desequilíbrio do estresse. A gente mal percebe que a gente está entrando nesse estresse crônico, porque a gente vai se adaptando ao estresse, e a gente não pensa, ou não sabe, ou mesmo sente, mas não considera, de que a gente está ficando doente. Às vezes a gente imagina, ou a gente vivencia algo que é normal na nossa vida, e que na verdade é um processo quimicamente anormal. A gente tenta até explicar através de fenômenos externos, e é algo que está acontecendo dentro da gente, um sutil desequilíbrio, cujas consequências a gente vai perceber daqui a um pouco. Vou dar um exemplo químico, que é a minha área, que é a parte que eu falo no livro. Por exemplo, o cortisol. O cortisol é o hormônio do medo, é o hormônio que toda vez que a gente tem uma situação de insegurança ou de ameaça ao ego, pode ser ela real, pode ser ela imaginária, ela gera um desequilíbrio ou gera uma adaptação na mente e no organismo. Em geral a gente não percebe isso, é um sutil desequilíbrio. Então a gente tem o cortisol basal de manhã, ele às 8 horas da manhã ele tem um pico e às 23 horas ele chega no seu vale, no mínimo. Se a gente nesse meio período passa um susto, sofre alguma agressão ou sofre de alguma percepção perigosa, o cortisol vai desequilibrar, vai ter um pico onde ele teoricamente não deveria ter, e isso vai gerar uma cadeia de eventos sutis que são imperceptíveis e que daqui 1 semana, 2 semanas vai gerar um quadro depressivo. A depressão também gera outras doenças, como o próprio câncer e outras doenças crônicas também que vêm junto com a depressão. Esse livro a gente fez com essa ideia de colocar fotografias e o texto. A grande maioria eu tirei, outras a minha filha, que é fotógrafa, também tirou. Tem fotografias que o Dr. Sérgio Klepax, com quem eu fiz junto o livro. Muitos dos meus pacientes eu faço um trabalho conjunto com o trabalho dele. Quando eu conheci a Bel, a gente, pela afinidade pessoal, a gente passou a conversar muito por pacientes comuns e a gente realmente tem uma visão, digamos, não é uma visão, a minha visão e a dela tem algumas diferenças. Mas, por incrível que pareça, a gente conseguiu achar exatamente os pontos comuns, que não havia nenhuma discrepância entre essas visões. Quase fui eu mais que perguntei para o Dr. Sérgio Klepax do que ele perguntava para mim. Isso porque minha curiosidade para entender como se faz esse processo do estresse e o que ele envolve, e, enfim, aquilo que a gente precisa saber da gente, como educação não formal de como nós estamos cuidando do nosso próprio cérebro e como que a gente entra nesse estresse de uma maneira tão sutil. Então muita gente acha que isso pode ser uma forma de punição, pode ser uma forma de fraqueza, mas na verdade não é. Essa pressão do dia a dia que até impede que a gente pense bem, que a gente faça escolhas de acordo com a nossa calma. Essa pressão de você ter que saber mais do que você precisa saber naquele momento. Essa pressão que você já devia saber muitas coisas e você não sabe ainda. De que você está sempre aquém. Você não chegou lá ainda. Isso dá um desgaste. E outra coisa também que hoje em dia acontece é que a gente confunde prazer com felicidade. Então essa coisa de que você tem que ter prazer, tem que ter muito prazer, também é uma sobrecarga. Vamos dar um exemplo. Você tem um relacionamento perigoso, mas você até acha que você precisa ter esse relacionamento. E ele aumenta o seu cortisol. O cortisol aumenta seu medo junto. E o cortisol aumentado ao longo de 1 ano vai diminuir a sua serotonina. Então você iniciou o processo há 1 ano e daqui a 1 ano você está em depressão.
Então, na verdade, esse desequilíbrio é sutil, por isso que a gente chama o livro de sutil desequilíbrio do estresse. Enfim, nós estamos sobrecarregando o nosso sistema. E aí, conversando com o Dr. Sérgio Klapax sobre quem influencia mais, é a mente que influencia o corpo ou é o corpo que influencia a mente? Então a gente foi conversar com o Lama Ganche Rinpoche, né? E sobre a nossa ideia de fazer um livro sobre essa questão. E o Lama Ganche Rinpoche, que é o meu mestre, então falou: essa é uma questão que vocês vão conversando e conforme vocês forem conversando, vocês vão achar as respostas para isso. Ela não existe uma única resposta. Esse aqui é o Lama Ganche Rinpoche, que aliás também tem livros da editora Gaia, né? Tem 2 livros da editora Gaia. Um deles está aqui, que é a Autocura Tântrica. Esse livro é maravilhoso. Esse livro também é um livro que está sempre perto e muito, muito bom. Realmente eu já procurei, eu nunca vi um livro que uma psicóloga conversa com um psiquiatra e o psiquiatra conversa com a psicóloga. Muito menos que um lama tibetano, que é o Lama Michel, que faz parte. Então ele foi nosso convidado e participou de alguns capítulos. As misturas estão na cabeça da gente. A gente imagina que o ser humano tem essas limitações, que a mente, a alma, são compartimentos estanques separados, mas não são. A gente é que tenta fazer isso. Bom, se eu entendo de tal assunto, para mim, então aquilo fecha. O que a gente descobriu que isso aí não existia diferença. O budismo tibetano é uma forma de ver exatamente as imperfeições humanas e ele tem seu valor, tem a sua visão até anterior à neurociência, né? Mas a neurociência não invalida isso. A neurociência complementa ou mostra os mecanismos pelo qual aqueles fenômenos observados pelos antigos se dão. Resumindo, vamos colocar a visão filosófica, o budismo, a visão filosófica como a parte energética do início do processo. A psicologia como a parte dinâmica do processo, de como aquele energético é percebido. E a psiquiatria como a parte lesional, o quanto o energético percebido erroneamente pela psique gera uma lesão. Então, se você não trabalhar eventualmente nos 3 níveis, você pode deixar faltando alguma coisa. A Organização Mundial de Saúde fala que 2020, que agora já é logo mais, nós estamos em 2014, né? Que a depressão vai ser a primeira doença que vai gerar incapacidade de trabalho. Essa pressão cotidiana, ela está gerando um estresse que, mesmo que a gente se sinta pessoas entusiasmadas com a vida, tudo está gastando a nossa serotonina. E essa que vai ser uma das causas da gente ter depressão, poder ter depressão no futuro.